Em nome de Jesus, pode se sentar. Marcos capítulo 2 diz assim: dias depois, a partir do versículo 1: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo que por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Paizinho, bendizemos o teu santo nome para todos sempre. Obrigado pela tua santa e poderosa palavra, porque ela nos revela o Senhor. E esta é a revelação que nós precisamos, a revelação do Deus de poder, do Deus da glória, do Deus da palavra, do Deus vivo, do Deus Espírito Santo em nós. É o que nós precisamos a cada dia, Pai, desta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ministra aos nossos corações a tua santa, poderosa, inerrante, imutável palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo da fé. Amém, queridos? Nós somos o povo da fé. Deus encontrou-nos no exercício da fé. Nós fomos despertados para a fé e o Senhor nos encontrou. Então nós somos um povo que vive pela fé, que enfrenta as suas batalhas pela fé, que vive o seu dia a dia pela fé, que vai trabalhar pela fé, que vai cultuar pela fé, que vai viver os seus dias pela fé, que vai se casar pela fé, que vai se manter casado pela fé, que vai estudar pela fé. Queridos, nós vivemos pela fé. Nós saímos de casa pela fé. Ontem eu estava dizendo a Eunice o quanto é perigoso a vida. Você já parou para pensar nisso? Nós nos preocupamos com este vírus porque há uma publicidade tremenda sobre ele.
Mas imagine que você, ao sair de casa às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, você está sujeito a tudo. Você está sujeito a um escorregão na calçada. Você está sujeito a um atropelamento. Você está, olha, comece a pensar aí. Eu nem vou falar porque parece que fica alguma coisa mórbida, mas não é esse o sentido. O sentido é que saibamos que nós vivemos num mundo perigoso. Num mundo extremamente perigoso. E por que vivemos? Por que levantamos? Por que prosseguimos durante o dia? Pela fé. Porque a vida foi nos dada. E pela fé nós queremos viver cada dia que nos foi dado. Cada dia que o Senhor escreveu no seu livro a nosso respeito, eu quero para mim cada dia. E eu creio que eu não serei tirado da terra abruptamente. Eu quero viver os dias que o Senhor escreveu ao meu respeito. Amém, queridos? Você quer viver esses dias? Então, nós somos o povo da fé. Conosco está o nosso Deus. Abre comigo Hebreus. E eu queria que você, juntamente com os que estão em casa, eu gostaria de desafiar você a ler esta palavra em alta voz, junto comigo. Vou até pedir para que você se coloque de pé. Parece que quando a gente está de pé, a gente fala com mais vontade. Então você vai ler esse texto comigo, e você que está em casa, pegue a sua Bíblia, leia juntamente conosco, porque nós precisamos internalizar em nossas vidas algumas palavras de Deus, que vão nos dar força, fôlego, vigor, vida, para prosseguirmos. A primeira delas, Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o versículo 3, ele diz assim, 1, 2, 3, ora, a fé. Vocês estão falando junto comigo? Então, porque de máscara fica mais, mas vamos lá, eu vou falando aqui. Então, 1, 2, 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós somos o povo da fé, queridos. Nós estamos esperando aquilo que nós sabemos que vai acontecer. Nós viemos a existir do nada. Você acredita nisso? Deus olhou dentro de si, imagino eu, e disse: eu vou criar o meu filho Silvio, e vou criar a partir do nada. E ao liberar a palavra, ele vai vir a existir. Amém, queridos? E no versículo 6, você já sentou? No versículo 6 ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que se torna galardoador daquele que o busca. Então o Senhor está dizendo que nós somos um povo de fé, e a sua palavra diz que nós vivemos pela fé. Então, queridos, nós enfrentaremos as nossas batalhas pela fé. Amém? Coloque isso no seu coração. A maior batalha que você já venceu foi a da morte. E por quê? Porque pela fé você recebeu a Jesus. E quando você recebeu a Jesus, você se tornou filho de Deus. E ao se tornar filho de Deus, você recebe a vida eterna.
você não vai morrer jamais. Capturou? Você não vai morrer jamais. Nós já temos a vida eterna. Amém? Nós precisamos quebrar um pouco as limitações no nosso pensamento, porque pensamos que a nossa vida vai a 80, 90, 100 anos. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a nossa vida é eterna. No dia que partirmos daqui, continuaremos vivendo. Amém? Continuaremos vivendo. Aleluia, continuaremos vivendo. A palavra de Deus diz que Jesus volta para a sua cidade e vai para a sua casa. E fica imaginando eu, quando descobrem que Jesus chegou na sua casa, uma multidão vai para lá. Esse texto tem ele em Lucas, tem ele em Mateus e tem em Marcos. Diz a palavra de Deus que ele está ensinando o povo que está na sua casa. Em especial, ele ensina então os escribas, os doutores da fé, e ensina os fariseus. E é extremamente importante entendermos o que Jesus está ensinando, porque Jesus começa a ensiná-los a palavra de Deus. E o que Jesus está ensinando na palavra de Deus? Jesus está tentando dizer a eles que eles não podem viver por ritos, eles não podem viver por sacrifícios, eles não podem viver pela letra simplesmente. Porque ao viver assim, eles perdem aquilo que é a essência, e a essência é o relacionamento com Deus. O que Jesus está ensinando a eles, que as vidas com Deus têm mais valor do que ritos, do que sacrifícios, do que gorduras, do que queimar gorduras, do que sacrificar animais. Jesus diz na sua palavra que ele nunca desejou sacrifícios de animais, como alguma coisa que expressasse valor para ele. Quando ele precisou disso, ele fez. Quando ele quis mostrar ao povo um relacionamento, ele institui os sacrifícios. Mas chega um momento que ele diz que esses sacrifícios agradam a ele, porque perde-se a essência, porque a essência é do relacionamento. Deus quer se aproximar do povo, faz os sacrifícios para que haja santidade, perdão, e passa então os sacrifícios a serem algo corriqueiro. E Jesus está dizendo para eles, é mais importante o relacionamento com Deus, é mais importante o reino de Deus, é mais importante o governo de Deus, é mais importante que você se relacione com Deus. E ele então começa a ensinar, porque queridos, o que mais importa é como nos relacionamos com Deus. Jesus diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A palavra do Senhor, ele começa a pregar na terra, dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Onde Jesus parava, ele ensinava isso. Ele entrava nos sábados, nas sinagogas, para ensinar isso. Ele cura um homem da mão ressequida dentro de uma sinagoga, para dizer que era mais importante curar a mão dele, pelo relacionamento, pelo amor que Deus tinha para com aquele homem, do que deixá-lo daquela forma, para que na segunda-feira fosse curado. Jesus diz, hoje é dia de curar. E Jesus então está ensinando a respeito do reino e do seu poder. No versículo 38 do capítulo 1 de Marcos, me acompanhe aí. Marcos, capítulo 1. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 38. Não é. Então, espera aí que não é Marcos. Depois você vai procurar em casa. É Marcos ou Lucas?
Se ajeita aí, depois você procura lá. Mas o que é importante dizer? Que ele vai às aldeias vizinhas e ali ele também prega a palavra de Deus. E quando ele termina de pregar a palavra de Deus, diz que então são levados a ele os endemoniados, os enfermos, e ele cura todos eles. Jesus cura cada um deles. Então, queridos, nós precisamos receber os ensinos de Jesus, para que nós sejamos curados, para que o poder da palavra venha sobre nós, para que aquilo que a palavra de Deus nos ensina aconteça conosco, porque a palavra de Deus diz que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus transforma, e nós precisamos crer nesta palavra. E a palavra de Deus diz que não é este vírus que ele cura, Jesus cura qualquer enfermidade. Jesus cura qualquer situação. Então nós precisamos crer na palavra. O que deve nortear a nossa vida não é o que ouvimos nos noticiários, mas é o que lemos na palavra. O noticiário vai nos informar segundo a conveniência, a palavra vai nos formar na fé. Então, queridos, o que nós precisamos é receber a palavra e deixar a palavra conduzir as nossas vidas. No seu nome há poder. Às vezes, e olha o quanto nós precisamos da palavra, porque às vezes nós acreditamos que Deus pode nos salvar, mas não acreditamos que Ele pode nos curar, e nós nos desesperamos, e está errado, porque o mesmo Deus que nos salva, é o mesmo Deus que nos cura, é o mesmo Deus que nos ressuscita, o mesmo Deus que quer nos levar para morar com Ele, é o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que cura, em nome de Jesus. E eu quero liberar uma palavra, que está em Hebreus capítulo 3, versículo 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Você pode dizer isso comigo? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Esse é o nosso Senhor. Então a palavra dele que descreve inúmeros, e Paulo e o apóstolo João fala sobre isso, que se fosse escrever todos os milagres de Jesus não caberia nos livros. Esse mesmo Jesus é o mesmo Jesus de hoje, é o mesmo, e nós precisamos andar debaixo desta palavra, desta revelação. Se você ver Lucas capítulo 5, tem uma palavra maravilhosa do Senhor para nós. Lucas capítulo 5, versículo 17, na parte final do versículo, ele diz assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E o poder do Senhor está com ele para curar. E o poder do Senhor é Ele para curar. Queridos, esta é a palavra que vem no nosso coração. Essa é a palavra da qual nós precisamos andar nela. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que eles trouxeram a Jesus Cristo um paralítico. 4 homens carregando um paralítico. E aqui algumas coisas me chamam muito a atenção e eu quero dividir com você. Primeira coisa, nós não somos especiais, nós não somos diferenciados, nós somos pecadores. Ou somos um povo tentando não pecar. Em segundo lugar, aqueles homens, e aqui eu estou me colocando como eles, fazendo esse paralelo com aqueles homens tiveram uma ação. Eles disseram: se nós levarmos esse paralítico,
Se ele chegar lá, ele vai ser curado. E aqui eu tive a oportunidade de ministrar esse texto lá na empresa onde eu trabalho. E eu estava dizendo, às vezes as pessoas estão no hospital, sem condição até de ter fé. Estão inconscientes, estão em coma, estão entubados. Notícias e mais notícias nós recebemos. Mas a palavra de Deus diz que esses homens pegaram este doente e levaram a Jesus Cristo. Aquele homem podia não ter fé, mas aqueles 4 homens disseram, se chegarmos com ele lá, ele vai ser curado. Vamos levá-lo lá. E sabe, isso traz uma responsabilidade para nós. E qual é a responsabilidade? É de dizer às pessoas que Jesus cura. É dizer às pessoas que Jesus cura. É dizer às pessoas que Jesus faz milagres. É dizer às pessoas que Jesus faz milagres. O que nós precisamos é carregar esta cama com o paralítico. E nós fazemos isso através da palavra de Deus, dizendo: Jesus cura, Jesus sara, Jesus salva. Nós precisamos entender que há uma responsabilidade sobre as nossas vidas, porque quem conhece a Jesus Cristo somos nós. Quem conhece Jesus Cristo, Jesus da palavra, o Deus da palavra somos nós. E nós precisamos dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus cura. Havia uma determinação no coração daqueles homens. Nós precisamos chegar lá, nós precisamos ir até lá, nós precisamos levá-lo. Existia no coração daqueles homens um comprometimento com aquele homem. É a chance dele. Ele está tendo uma chance que pode ser que não volte mais. Precisamos levá-lo lá. Eu vejo isso e às vezes penso que nos falta comprometimento com a causa de Jesus. Às vezes falta nos empenharmos mais, nos comprometermos mais. Às vezes falta nos dedicarmos ao Senhor mais. Entender o que Ele espera de nós, entender que nós temos uma responsabilidade. A Bíblia diz que a quem muito se é dado, muito se lhe é cobrado. Nós temos recebido demais, nós temos sido abençoados demais. Por Cristo, nós precisamos ter em mente que nós podemos ser cobrados, que é nosso dever responder a Jesus Cristo na proporção da sua ação sobre as nossas vidas, nos comprometermos com a sua causa, dizermos às pessoas: você está com medo? Não fique com medo. Jesus Cristo pode curar você, Jesus Cristo pode libertar, Jesus Cristo pode salvar você. É claro que nós não somos nenhum irresponsável. Nós estamos dizendo às pessoas o tempo todo: use máscara, passe o álcool nas mãos, lave as mãos o tempo todo, mantenha a distância, se for possível, das pessoas, se proteja, mas ande firme na fé em Jesus Cristo. Ande na fé em Jesus Cristo. Naquele dia eu pude orar, dizendo: Senhor, guarda-nos, livra-nos. Mas eu também disse às pessoas: se proteja. É sua responsabilidade se proteger. Se todos nós nos protegermos, não precisaremos fazer cultos online, porque não pode se abrir as igrejas. Se todos nós tivermos a responsabilidade de cuidarmos de nós, poderemos manter as igrejas abertas, cultuar a Deus, estar com os irmãos, congregar na casa do Senhor.
E aqui eu não questiono se a máscara é válida ou se não é válida. Isso não me importa. Me importa que só tem isso. Se tiver uma outra coisa depois, a gente usa também. Ah, saiu um spray. Bote o spray. Saiu um talco. Bote o talco. Não tem problema nenhum. Mas o que é importante é nos guardarmos, nos protegermos. Amém? E andarmos em fé em Jesus Cristo. O Senhor está nos guardando. E aqueles homens andaram na fé. Eles disseram: vou levar esse homem lá. Eu vou colocar esse homem lá diante de Jesus Cristo. E Jesus vai curar ele. Sabe, está faltando nos levantarmos em fé. Sermos fervorosos na fé. Porque, querido, o que nós temos é a fé. O que ninguém pode arrancar de nós é a fé. Podem impedir de abrir a porta, mas não podem nos impedir a fé. Podem trancar a porta dos hospitais para não entrarmos, mas não podem tirar-nos a fé. Nós precisamos andar pela fé. Coloque isso dentro da sua cabeça, coloque isso no seu coração, deixa descer ao seu espírito. Nós precisamos viver pela fé. Aqueles homens encontraram um grande obstáculo. E aí, se você imaginar na nossa realidade, imagine a quantidade de obstáculos que são levantados quando nós queremos dizer às pessoas que Jesus cura. Entra a religiosidade, eu sei que Ele cura. A pessoa não sabe nem o que está falando. Entra a resistência das emoções, do pânico. Quantas coisas se levantam para nos impedir de dizermos às pessoas: Jesus cura, salva, liberta, transforma. E nós só faremos isso pela fé. Nós somos da fé. E aqueles que vivem pela fé não reconhecem obstáculos, eles passam por cima. Eles persistem, eles insistem, eles são teimosos, eles são perseverantes até alcançar o resultado. A Bíblia diz que esses homens não conseguem passar pela multidão. E aqui eu acho tremendo demais. Porque às vezes nós morremos nos primeiros obstáculos. Desistimos logo de cara. Mas eles buscam uma outra estratégia. Eles buscam uma outra visão. Eles buscam um novo olhar para o mesmo obstáculo. Se eu não posso ir pelo caminho normal, eu vou pelo caminho anormal. Eles abrem uma janela no telhado e descem esse homem pelas cordas. Consegue imaginar isso? Imagine que estivesse tão lotado aqui, Jesus Cristo no meio, gente pendurada pelas paredes, não se consegue entrar pela porta, e 4 homens estão lá fora com um paralítico. E eu fico imaginando que eles subiriam de alguma forma até o teto, arrancariam as telhas, tirariam o forro e desceria esse homem no meio aqui. Porque no coração deles está: eu preciso levar esse homem até Jesus. Eu preciso chegar lá. Quer seja por terra, quer seja por ar, eu preciso chegar lá. E sabe o que acontece, queridos? Olha o quanto é interessante o que Jesus está olhando naquele lugar. O que Jesus está vendo no meio daquela multidão.
O que Jesus está vendo aqui e agora? O que Jesus está vendo na sua casa? E eu vou lhe dizer, porque o que Jesus está vendo é onde está a fé. Provavelmente isso acontecia, nem todos eram curados. Mas aqueles que se superavam na fé, alcançavam. Tem uma mulher que vivia no fluxo de sangue. Ela é tão determinada que ela toca na orla de Jesus, e Jesus para tudo por causa daquela mulher. Jesus estava indo salvar uma criança que estava morrendo. Ele para tudo e todos e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Jesus está caminhando, de repente surge um homem e diz: Jesus, o meu servo está doente. E Jesus diz àquele homem: eu vou com você. E ele diz: eu não sou digno de receber a tua pessoa. Manda uma palavra e ele vai ser curado. E Jesus se surpreende com aquela fé. Ele diz: puxa, ainda não vi fé como essa em Israel. Aqui Jesus está dizendo a mesma coisa. Jesus está vendo a fé daqueles homens, ao descerem pelo telhado, ao não conseguirem passar pela porta, mas eles não desistem, eles prevalecem, eles persistem, eles insistem, eles estão determinados, eles estão comprometidos, eles têm uma razão, eles têm uma causa, eles têm um porquê, eles querem fazer, eles querem realizar, e é necessário fazer isso, é necessário se expor, e Jesus está vendo eles se exporem, Jesus está vendo eles se superarem, porque eles acreditavam que se ele estivesse junto com Jesus, ele seria salvo. Aleluia, glória a Deus. Vendo-lhes a fé, por causa da fé daqueles 4 homens, Jesus cura aquele enfermo. Por causa da nossa fé, muitos serão curados, porque nós estamos orando e crendo que Jesus vai curá-los, e pela nossa fé, Jesus vai curá-los. Amém, amado? Por que é importante termos essa palavra, pastor? Porque muitos de nós não acreditam nem na oração que está fazendo. Ora pedindo cura, já imaginando que Deus não vai curar. E nós precisamos dessa palavra para poder trazer ao nosso coração que a nossa oração desce pelo telhado. A nossa oração transpõe obstáculos. A nossa oração encontrará o olhar de Jesus, que vai dizer: vendo-lhes a fé, vendo-lhes a fé, Jesus cura aquele homem. Por isso, nós fazemos parte de um reino de milagres, de sobrenatural, de poder, de glória, de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Nós fazemos parte pela fé do reino de milagres. Nós fazemos parte, nós somos esse povo, em nome de Jesus Cristo. A fé deles é operosa. Tiago fala sobre isso. Se a sua fé não tem ação, não passa de intenção, é morta, porque a nossa fé tem que ter ação. Nós oramos: vamos descer esse homem pelo telhado. Ele precisa chegar lá, que se ele chegar lá, ele vai conseguir. Se ele chegar lá, Jesus vai curar ele.
Se ele chegar ali no meio onde Jesus está, Jesus vai curar ele. Se nós orarmos crendo na nossa oração, crendo que Jesus Cristo é poderoso para salvar, para curar, eles serão curados. Por que as igrejas devem ser consideradas como essenciais? O povo está adoecendo da alma, porque a única coisa que ouve é sobre essa pandemia, e nós ouvimos a palavra de Deus. Nós ouvimos de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que alimenta 5.000 pessoas de uma só vez, de um Deus que faz, de um Deus que realiza, de um Deus que cura, de um Deus que sara. Os discípulos de João foram perguntar: o Senhor é mesmo o Messias? E ele diz: volte a João e diga que os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e os pobres lhe é pregado a palavra de Deus. Vejam o que está acontecendo e diga a João: esse Jesus não mudou, esse Jesus é o mesmo, é o mesmo Jesus que nós queremos, que nós recebemos da sua palavra. É esse Jesus. E por último, a palavra do Senhor diz que eles receberam a palavra. Jesus, no versículo 24 de Marcos 2, acho que é Lucas, estou fazendo uma confusão hoje, que só Jesus na causa. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse àquele homem, levanta-te e anda. A palavra é levanta-te e anda. A palavra que Jesus liberou àquele homem foi levanta-te e anda. A palavra que o Senhor está liberando sobre a nossa vida aqui e agora é levanta-te e anda. Marcos 2, versículo 11: eu te mando, levanta-te e anda. O Senhor está dizendo para nós: levanta-te em fé, levanta-te no vigor da fé, levanta-te no vigor da palavra, levante-te no vigor da palavra, levante-te na força do poder do nosso Deus, levanta-te no vigor da palavra e anda. Levanta-te. Essa é a palavra para nossas vidas, em nome de Jesus. Não fique paralítico, levanta-te e anda. Você está na presença de Jesus Cristo, já lhe desceram pelo telhado, já ultrapassaram os obstáculos, você está diante do Senhor, por isso levanta-te e anda na força da palavra de Deus. Aquele homem diz que quando ele recebeu a palavra, ele se levantou e instantaneamente foi para sua casa. Por isso, levanta-te e anda, levanta-te e anda, porque agora você não é mais paralítico, agora você é alguém que tem o testemunho do poder e da glória de Deus. Você é alguém que diz: o Senhor me levantou, o Senhor me curou, o mesmo Deus me curou e me levantou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda.